Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 13ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar mais uma aula. Nós estamos indo hoje para a quinta aula e, na verdade, um dia diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas que a gente vai fazer bastante nessa edição, que a gente vai ter dois conteúdos, duas aulas no mesmo dia. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema endocannabinoide. Num primeiro momento, a gente vai ter uma aula dedicada simplesmente não, dedicada totalmente ao tema, o sistema endocannabinoide com o Lauro Pontes. E no segundo momento, a professora Eliana Rodrigues vai fazer uma aula sobre modulação do sistema endocannabinoide, sobre canabinéticos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e queria também reforçar que é muito importante essa aula para a gente entender, principalmente para quem não tem muita relação, não fez outras edições do curso, está chegando agora nesse tema, para entender todas as aulas que vêm a seguir. Então, eu diria que hoje é um dos dias mais importantes do nosso curso. Então, eu nem vou me estender mais nos recados, espero que vocês gostem da aula de hoje. A gente se vê na próxima quinta-feira, e aí eu trago mais alguns recados, inclusive porque a gente vai caminhando para o encerramento das inscrições que foram prorrogadas do curso, tá certo? Então a gente se vê em breve, tenha uma ótima semana e a gente se vê na quinta. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos começar a nossa aula aqui do curso da Unifesp sobre sistema endocannabinoide, comigo, professor Dr. Lauro Pontes. Primeiro, quero agradecer aqui ao carinho e à confiança dos nossos amigos aí da Movinecan, da Unifesp, por estar confiando esse tema tão caro, né, da nossa temática da maconha medicinal. E espero que vocês curtam a aula. Eu vou ser bastante didático, bastante simplório, muitas vezes na explicação, porque esse curso é um curso de abrangência, né? Não tem um pré-requisito. Então, é isso. Vamos lá. Primeiro aqui meus dados, né? Eu costumo deixar isso para o final, mas resolvi botar logo de cara, né? Quem quiser me seguir, quem quiser fazer contato depois comigo, tá aí meus dados, telefone, Instagram, e-mail, tá bom? Aqui um pouco da minha apresentação, né? Para quem não me conhece, eu sou atualmente coordenador científico do Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Coordenei a Expo Cannabis ano passado, estou fazendo pós-doc nessa temática de sistema endocannabinoide, emoções e tudo mais, lá na Federal do Rio Grande do Norte, com Siddhartha. Fiz doutorado em psicologia pela UERJ, mestrado também. Sou psicólogo clínico, né? Trabalho com clínica, atendendo pacientes. Sou supervisor clínico também, ensinando meus alunos na faculdade. Pesquiso cannabis, né? Tem 10 anos, 11, agora vai fazer em agosto desse ano. Dou aula de psicofarmacologia, psicofisiologia, psicopatologia, toxicomanias, né? Os estudos das adicções, e de psicologia social também, né? Sou diretor de psicologia e outras áreas de saúde da PMC, né? Sou membro fundador e ex-coordenador e colaborador da Abra Cannabis, uma das primeiras associações do Brasil e do Rio. Criador e coordenador da pós-graduação em cannabis medicinal, a primeira que foi criada no Brasil em dezembro de 2019. A gente teve 6 turmas magníficas aí sendo criadas, né, e formadas pela gente. Criei a Canasapiens, que é a minha empresa de educação e consultoria em cannabis. Sou professor aqui com muito orgulho do curso da Unifesp. Autor do livro Maconha Terapêutica, que está no Drive, que depois eu vou passar para vocês. Controvérsias versus Vivências. Fui consultor do projeto da Clínica de Cannabis Beija-Flor, né, em Búzios. Participei desde o início lá do processo da criação do que foi o primeiro lugar do Brasil a fornecer, né, óleo de cannabis para as crianças. Sou paciente também, né, e cultivador, meu habeas corpus. Enfim, a maconha é basicamente minha área de trabalho, minha vida, né? Eu costumo brincar, as pessoas, você faz o quê? Eu trabalho com maconha. Eu já falo assim, para já dar um choque de realidade. Quem está me perguntando, depois eu explico.
né? Porque é importante, e no nosso trabalho aqui, todo esse investimento que a gente faz de tempo e estudo, tem por único objetivo desmistificar, né, e trazer a planta para o lugar que ela nunca deveria ter saído, de um recurso natural aí para a nossa saúde e para o nosso dia a dia. Bom, só lembrando aqui que eu já dei essa aula, né? Ela está sendo uma atualização. Tem 3 anos, estou indo para o quarto ano, com muito orgulho aqui de estar dividindo com vocês o conhecimento. Mas lá no YouTube, quem quiser complementar, né, o conhecimento, essas aulas estão aí disponíveis, né? Basta pesquisar lá no YouTube pelo meu nome, Lauro Pontes, Unifesp Cannabis, e elas aparecem. E quem quiser assistir para complementar o conhecimento, elas são disponíveis, né? Essa é a mais atual das quatro. E antes da gente entrar na explicação do SEC, né, do sistema endocannabinoide, a gente precisa entender algumas coisas. E como aqui é um curso livre, eu costumo dar uma certa atenção ao fato de que pode ter gente que não conhece, gente que não é da área, gente que estudou isso, mas já não lembra, né? Então, passando rapidamente sobre o conceito básico dessas coisas que estão aí na tela, a gente vai falar rapidamente, até para poder entender o que a gente vai estar vendo aqui, que é uma nova forma de entender o que é saúde e como a gente adoece, né? Eu acho que isso é o grande ponto aqui dessa aula para vocês, de entender o sistema endocannabinoide e perceber que esse binômio de saúde e doença tem a ver com a harmonia dele, do sistema endocannabinoide, tá? Então, o que é um sistema orgânico, o que é a fisiologia do sistema nervoso, o que é neurônio, o que é sinapse, o que é neurotransmissor. A gente precisa entender isso para poder entender o funcionamento do sistema endocannabinoide. Se você já sabe isso, pode passar um pouquinho a aula, mas eu te recomendo ouvir, porque tem sempre um olhar, né, diferenciado aí de cada um quando está explicando. A minha visão, por exemplo, ela é técnica, porém, eu sou psicólogo e vejo a coisa com um lado humano também, né? É importante a gente sempre trazer a coisa para a prática humana, né? Do que a gente vive, do que a gente experimenta. Então, o neurônio, né? Como a gente sabe, nosso corpo é composto de células e o neurônio é a célula especializada, né, do nosso cérebro. Ela é aquilo que nos sustenta em bilhões numa rede conectada entre si, né? Trocando informações entre si, transmitindo essas informações por impulsos elétricos e químicos, né? Ele tem seus detalhes, seus nomes aí, não vou pedir para vocês decorarem isso, mas só para saber, né? Ele tem os dendritos, que são os receptores, o corpo celular, onde integra esses estímulos, e o axônio, que transmite os impulsos. E opera através de gradientes iônicos, né? Uma diferença aí de química, de bomba de sódio e potássio. Essa palavra eu tenho certeza que todo mundo já ouviu no segundo grau, né? Canais iônicos que se abrem e que vão transmitir o neurotransmissor, né, para o próximo neurônio, fazendo uma relação de neurônio anterior e posterior, neurônio pré, neurônio pós, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Não se preocupem com relação a saber profundamente essas coisas bioquímicas. Eu sempre recomendo que todos estudem para além, né, daquilo que é ensinado, é sempre importante, mas é basicamente para quem é leigo entender que essa é a nossa célula especializada do nosso cérebro e é ela que a magia, a tecnologia acontece. As células de glia, né, que seriam um tecido de sustentação, o suporte à modulação dos neurônios, né, é, eles têm os papéis muito importantes, né, de regular esse ambiente iônico, reciclar os neurotransmissores, é, as células de Schurman e os oligodendrócitos produzem a baía de mielina, que acelera e conduz e protege o neurônio. E aqui a gente já tem um detalhe para vocês já pensarem, porque baía de mielina é aquilo que dá problema nas doenças degenerativas. Então, já fica com isso ligado na tua antena aí, né? E a micróglia, que atua como as células imunológicas, fagocitando dendrito, modulando neuroinflamação, e é outro lugar onde a gente tem que ter atenção, principalmente para autismo e outras doenças, outras síndromes, outras condições do nosso sistema nervoso, né? TDAH e outros.
a sinapse, né? Que isso aqui é um negócio absolutamente importante para vocês entenderem. A sinapse, ela vai ser a junção, né? A transmissão química entre os neurônios, né? Existe uma diferença de potencial, é uma questão elétrica, mas o que vocês precisam entender, basicamente aqui, é que existe um impulso nervoso sendo transmitido de uma célula para outra. E tudo, absolutamente tudo que nós existimos enquanto pessoa, ser humano, expressão humana, vida viva, depende exclusivamente disso e está acontecendo agora. Tanto aqui para eu falar, para eu mexer esse meu dedo, para eu poder articular o que eu estou pensando, para eu poder ter preparado essa aula, para vocês me ouvirem, para vocês estarem sentados, para vocês estarem sabendo quem vocês são, tendo memória do que vocês têm. Tudo isso depende dessa interação neurológica, né, entre neurônios. E depende da sinapse, né? A sinapse é a grande, é o grande evento da, da, da existência do neurônio, né? Porque é ali que vão acontecer os potenciais de excitação ou de inibição de função, né? Então, é uma rede muito complexa. A gente está falando aqui de duas células, né? Uma transmitindo para a outra, mas quando a gente pensa que nós temos por volta de 86 bilhões de células como essa, né? Cada uma delas conectando por volta de mais outras 30, 50 outras células, é uma matemática meio difícil até da gente imaginar, né? Mas é justamente essa complexidade que nos torna capaz de fazer as coisas mais complexas como a gente faz. O simples pegar de um copo e beber de uma água exige uma articulação neurológica de altíssima complexidade. E justamente a gente vai encontrar problemas aonde aqui o sistema endocannabinoide participa, e que pode ajudar nas regulações das doenças que têm problemas com essas coisas mais simples, por exemplo, a deglutição, né? A gente conhece síndromes das crianças, né? Que a gente acompanha ao longo desse tempo trabalhando com a maconha medicinal, e eu já ouvi muitos casos, por exemplo, de problemas com deglutir, a criança ter problema para engolir, né? Simplesmente dar um gole numa água, tosse, engasga, justamente porque tem alguma questão aí neurológica que não está funcionando bem, né? Que não está com a sua bioquímica ali, com a sua estrutura ali bem funcional, tá? E talvez a beleza, a poesia que existe nessa questão dos neurônios é a plasticidade, né? A capacidade de mudança, a capacidade de reestruturação dessa rede. É uma rede viva, né? A gente pensar numa colcha de retalho toda costurada, como a gente conhece, aquilo ali é estático. É como se fosse uma colcha de retalho que vai mudando os seus retalhos e alterando as suas posições e mudando, fazendo outras conexões entre si, né, produzindo essa plasticidade do tecido, né, que é a base da aprendizagem. Isso que a gente está fazendo aqui agora, que eu estou falando aqui para vocês agora, está fazendo, eu espero, exatamente isso no cérebro de vocês, produzindo uma plasticidade sináptica. E isso aqui também a gente precisa conhecer bem, né? Que são os receptores, as chaves moleculares para os sinais químicos, né? Que são uma relação muito parecida com chave e fechadura, para ser mais simples, né? Embora tenha algumas diferenças. É, os receptores, eles estão prontos para receberem as substâncias, os neurotransmissores, né? São membranas que convertem esses sinais químicos em respostas, eles absorvem, eles captam. Nesse desenho, é essa parte é, azulzinha embaixo, né? Onde estão entrando essas bolinhas redondinhas, amarelinhas, que são os neurotransmissores, né? Então, existem dois tipos, né? Canais iônicos e os canais metabotrópicos, né? Que vão fazer alguma diferença aí na sua estrutura, porém, pela lógica aqui simplória que eu estou querendo passar para vocês, é basicamente o lugar aonde a coisa vai conectar, né? O receptor, ele recebe. Esse nome é fácil de entender, receptor, né? Dentro dessa estrutura da sinapse, né? Do neurônio. E os neurotransmissores, né? Essa figura aqui do lado, ela explica bem, né? Você tem o neurônio,
você tem o outro neurônio, você tem um impulso saindo desse neurônio pré, indo para esse neurônio pós, né? E ali na figurinha em detalhe, você está vendo a liberação do neurotransmissor e a recepção desse neurotransmissor pelo outro neurônio, né? Então, serotonina, dopamina, é, e outras coisas que a gente produz, né? São neurotransmissores e vão atuar na fenda sináptica, né? Neuromoduladores, né, como, por exemplo, o endocannabinoide, difunde-se retrógradamente, regulando a liberação de outros neurotransmissores. Diferente dessa maioria, os endocannabinoides são sintetizados sob demanda, na parte lipídica, na parte de gordura da célula. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas só para vocês entenderem que o sistema endocannabinoide, já estou dando um spoiler aqui, né, é um sistema regulador dessa bioquímica toda. E isso é muito importante para a gente entender e aprender bem a função do sistema endocannabinoide. Mais uma vez a imagem aqui um pouco ampliada, né? E aqui um desenho para a gente entender, né, como é que o corpo vai comandar, vai executar, né, aquilo que está no limite do seu próprio contorno, né? Ou seja, do próprio corpo. Para eu mexer esse dedo, eu estou fazendo uma expressão neurológica compatível que excita, que desce o sinal, que faz o músculo movimentar, tudo ligado nessa parte neurológica. Aqui também a gente pode pensar nas doenças e nos problemas, né? Como, por exemplo, uma pessoa com paraplegia, né? Ela tem um desligamento desses comandos do ponto de ruptura para baixo, né? Então fica fácil de entender que o sinal para de chegar, né? É como um fio que foi cortado. A luz não acende lá na frente, só acende essa, mas aquela lá não acende porque o fio está cortado, né? É isso, tá? Então, essa parte mais básica, depois, se vocês quiserem darem pausa na aula, ver a explicação novamente, é muito importante para vocês compreenderem o que vem a partir de agora, né? Então, quem já sabe, ótimo. Quem não sabe, reveja para a gente poder continuar. Então, eu quero trazer para vocês uma nova forma, um novo conceito de saúde, né, como equilíbrio, né, da vida. Não como necessariamente nem aquela história da ausência de doença, que é muito já datada como definição, e para além da definição atual, que é bem-estar físico, mental, espiritual, social e tudo mais. Esse conceito, ele não está errado, mas eu completaria ele com a ideia de que quando você tem bem-estar nessas áreas, nessas áreas, você atinge um estado de equilíbrio, né? E esse estado de equilíbrio, ele não é constante, ele não é eterno, ele é momentâneo, ele é sempre no agora, ele é sempre no tempo real, no que está acontecendo, né? Então, agora eu tenho aqui no meu corpo um estado de equilíbrio que é proveniente de tudo que eu fiz com o meu corpo de agora para trás da minha vida, né? É sempre isso para todos os corpos, né? Então, são algumas questões que a gente tem que pensar. Quem é você hoje nesse sentido, né? Como é que está o teu equilíbrio e o que você está fazendo, o que pode ser feito para você melhorar esse equilíbrio, né? O que você pode fazer para dar um suporte mais estruturante para esse teu sistema em geral, né? O teu sistema orgânico, que é a soma de todos os nossos sistemas, poder existir melhor, né? Se mantendo agora, sempre atento, é o que é necessário agora, né? Porque é nesse ponto, se eu começo a beber, eu desequilibro essa bioquímica. Ah, mas eu fico feliz quando eu bebo, eu relaxo. É porque você está sob efeito de estresse. Aí tem já um desequilíbrio anterior que você está tentando equilibrar com uma coisa que desequilibra ainda mais, mas que dá uma falsa sensação de equilíbrio momentâneo. Então, são essas coisas, é uma navegação. A melhor metáfora que eu encontro, eu não achei outra melhor, é essa mesma, de um navegante, é um barco num oceano sendo navegado por você. O teu corpo é o barco e o oceano é a tua vida. Tem momentos em que tem marés mais agitadas, tem momentos que o mar está calmo, e aí você vai navegando conforme a vida vai sendo oferecida para você. Comer o doce em excesso, comer o fora de hora, né, desequilibra.
né? Se você comer açúcar antes de dormir, você vai acordar chateado, no mínimo, meio irritado, meio mal-humorado, porque vai depredar toda uma bioquímica que acontece no teu intestino para que a tua emoção, né, neurônios, lá em cima que a gente acabou de ver, se equilibrem, tá? Brigou, se irritou, alguma coisa te desequilibrou nesse sentido, desequilibra de novo a tua saúde e a tua bioquímica. Ficou muito feliz, desequilibrou também, só que para cima, né? Mas é desequilíbrio. Esse gostamos é o que a gente busca. Por quê? Porque esse desequilíbrio para cima produz neurotransmissores prazerosos. Então a gente tem que pensar o que está produzindo essa felicidade, né? É um estado de felicidade real ou é uma substância ou um evento? Entende? Assim, é o álcool que está te deixando mais feliz? É jogar na bet que está te deixando mais feliz? Isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. Esse é um ponto aqui para se pensar, né? Agora, é uma felicidade digna? Você encontrou uma pessoa que você gosta muito, você terminou um livro que estava lendo, você realizou algo que você estava a fim de fazer, é um desequilíbrio para cima que te regula depois, que é como vai acima e regula para o meio, né? Agora, quando vai para baixo, para voltar para o meio, não é tão simples assim. E aqui eu já deixo a dica, né? O equilíbrio é manter-se o mais próximo, deixa eu botar aqui numa posição que vocês possam ver minha mão melhor, é manter o equilíbrio mais próximo do meio, né? Se o meio é aqui, você tem que flutuar essa variação do para cima e do para baixo, né? Como uma balança, bem aqui. Não pode estar vendo coisas muito assim, porque isso aqui adoece. E nem ficar muito tempo no desequilíbrio, porque também adoece. O que vai trazer saúde é o equilíbrio. As pessoas com síndromes, né? As crianças que já nascem com uma genética alterada ou alguma doença que acaba produzindo um quadro de desequilíbrio crônico, que é uma síndrome, vão ter a vida já sempre assim. Então, a variação vai ser aqui, não vai ser nunca aqui, porque o corpo já vem com uma condição. E tudo que você puder fazer de terapêutica vai visar funcionar para que isso diminua, né? Uma criança com uma síndrome genética por enquanto, dentro da nossa tecnologia, não tem cura. Então, o que que a gente tem que pensar? Pegar aquele corpo que já nasceu com um enorme desequilíbrio neuroquímico e dar a ele as melhores condições ambientais para que ele se desenvolva com a capacidade fisiológica que ele tem. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso, nossa forma, né, de poder ver e atuar para ajudar as pessoas. Mas eu preciso que vocês entendam essa definição, porque quem vai fazer essa regulagem, quem ajuda a gente a ficar mais aqui no meio e não tão assim, é a regulagem do sistema endocannabinoide, tá? E a gente vai chegar nele já já. Agora, né? O que é esse sistema endocannabinoide, então? Se eu expliquei a vocês que a vida e a saúde é o equilíbrio, a gente está falando disso porque o sistema endocannabinoide é o sistema que gerencia esse equilíbrio, né? É um enorme sistema complexo que a gente está até mudando a forma de pensar, chamando a coisa de um conjunto ainda maior chamado endocannabinoma. Muito provável, se eu der essa aula no ano que vem, ela já vai ter esse título, né? Vamos já mudar, porque é, é uma coisa, um guarda-chuva aí um pouco maior. Ele regula e equilibra esses processos fisiológicos e cognitivos, né? Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, tudo que a gente regula no nosso corpo, sono, fome, reações emocionais e outras questões, passam por uma espécie de gerência, de regência, seria a palavra melhor, do sistema endocannabinoide. Para quê? Para manter a homeostase. A homeostase é o equilíbrio, né? Fazer a coisa funcionar de forma equilibrada, né? Condições boas de funcionamento. Foi descoberto há muito pouco tempo, foi descoberto entre 1989 e 94, mais ou menos. Então é muito recente, né? Vocês estão tendo essa aula, estão tendo uma aula que a maior parte das pessoas que são formadas na área de saúde não tiveram,
nas suas faculdades por não constar nos currículos, não constar nos livros ainda, né? Nós que somos da área, somos as pessoas que estamos trazendo isso para dentro da universidade. Eu falo disso nas minhas aulas, de psicologia na universidade que eu dou aula. E, infelizmente, ainda demora, né? Porque ainda mais num tema que sofre preconceito, como a maconha, isso está faltando. Atualmente é uma falta que existe nas universidades. E eu mesmo, que sou professor universitário, é uma luta para eu poder conseguir levar isso e trazer isso, né, enfim, para as outras pessoas, por conta do preconceito mesmo, né? Então, foi descoberto os receptores, acabei de ensinar o que é receptores para vocês, os receptores canabinoides, né, que se chama CB1 e CB2. O CB1 ele é bem mais presente no cérebro e no sistema nervoso central, e o CB2 é presente nos órgãos periféricos, nos tecidos em geral. Todos os tecidos têm receptor CB2, músculos, células imunológicas, o corpo inteiro tem receptor dos dois, mas tem essas concentrações. E existem outros receptores canabinoides, como GPR55, GPR3, GPR6, 12, 19, todos eles fisiologicamente vindos de uma estrutura comum, né? E aqui eu preciso também ensinar uma coisa para quem não sabe, né? Os prefixos endo, né? Endo significa do lado de dentro, né? Endógeno é produzido por nós mesmos. Endócrino, né? São glândulas que produzem nossas secreções, como a tireoide, uma glândula endócrina. Endo está dentro do nosso corpo. Então, o endocannabinoide é um canabinoide produzido pelo nosso corpo. Então, aquela frase que vocês já podem ter ouvido, né? Ah, nós produzimos maconha no nosso corpo. Então, significa que nós produzimos uma endomaconha, né? Nosso corpo produz uma molécula análoga à molécula que tem na maconha, tem na nossa planta cannabis sativa. Os que nós produzimos se chamam anandamida e o 2-araquinodonilglicerol, que a gente carinhosamente chama de 2-AG, que é mais fácil, e são sintetizados sob demanda. Isso é interessante porque o corpo produz conforme ele precisa e regula essa produção conforme ele precisa, tá? Então, quem faz isso é um complexo enzimático, são enzimas que também produzimos para tanto criar a anandamida e o 2-AG, transportar, levar essa anandamida até onde ela tem que ir, esse 2-AG até onde ele tem que ir, e degradar, dissolver, desfazer esses endocannabinoides quando eles não são mais necessários. Isso é assim que funciona o nosso corpo, tá? E sim, se você raciocinar até aqui o que a gente está falando, desequilíbrios no sistema endocannabinoide vão ser relacionados a quê? Vão ser relacionados aos endocannabinoides, né? Então, onde é que eu posso ter problema? Vamos começar por aí. Posso ter problema de produção e funcionamento dos receptores CB1 e CB2, ou seja, pode dar problema na construção do receptor, na capacidade do receptor de conectar, todos eles, tá? Os vanilóides também. Posso ter problema na produção, posso ter problema na distribuição, no transporte, e posso ter problema na dissolução, né? Ou seja, aonde eu produzo, aonde eu degrado e aonde eu transporto os endocannabinoides pode dar problema nesse complexo enzimático, tá? Então, vocês veem que a complexidade das doenças vão estar associadas a esse mau funcionamento, essa malformação que pode acontecer, tá? E que hoje a gente está estudando e já sabendo que o problema maior está aí, né? Na síntese, na degradação, nos polimorfismos genéticos, que é assim que a gente vai chamar, né? Para poder causar o problema, tem que ter um polimorfismo na forma genética, tá? Então, o sistema endocannabinoide é um sistema homeostático por excelência, né, de regulação, regula diversas funções vitais do organismo,
Ele estimula os receptores canabinoides que a gente tem. Ele é ativado pelas proteínas G inibitórias, ativação dessas proteínas. Ele inibe a adenilciclase, que faz parte de um processo fisiológico importante, modula esses processos neurais e fisiológicos em geral. Desenvolvimento, neuroplasticidade sináptica também dependem do sistema endocannabinoide. Nosso aprendizado e nossa memória também depende do sistema endocannabinoide. O controle do movimento do corpo, a coordenação motora fina, grossa, capacidade de perceber o próprio corpo, desviar de objetos, tudo também depende do sistema endocannabinoide. O apetite, o metabolismo da energia também é o sistema endocannabinoide. Ah, Laura, então a questão de emagrecimento tem a ver, claro. Dor e processos inflamatórios é o sistema endocannabinoide que ajuda a regular e regula e toma conta disso. E o nosso humor e a resposta ao estresse, principalmente os traumas, né? É no sistema endocannabinoide também, tá? Seguindo aqui, né? O que o sistema endocannabinoide trabalha diretamente, né? Funções imunológicas nossas, ou seja, toda a parte imunológica nossa vai ser coordenada e regulada pelo sistema endocannabinoide. Parte de fertilidade, processos reprodutivos. Hoje, pesquisas mostram que desde o momento da fecundação, toda a dobra ali do embrião, fazendo a multiplicação das células, essa reprodução celular é regulada pelo sistema endocannabinoide já do feto, já do embrião, né? Então, desenvolvimento pré-natal e pós-natal também, toda a parte neurológica que, quando a gente nasce, evolui de uma forma muito rápida no primeiro ano, vai ser regulada pelo sistema endocannabinoide. Então, muitas das doenças neurológicas que aparecem nas crianças só depois, né, delas terem nascido, tem a ver com essa maturidade, dessa parte final não é final, né, ainda está bem no início, do desenvolvimento neurofisiológico, tendo algum tipo de problema oriundo genético, o sistema endocannabinoide vai ser deficitário, né, vai ser problema, vai ter problema. Então, esse desenvolvimento vai ficar afetado. Tá? Nossa termorregulação, na qual é uma das coisas que baixam a temperatura do corpo, né? Nesses dias de muito calor pelo nosso Brasil, a maconha tem essa função de diminuir o calor. Ela baixa a temperatura, ela faz uma regulagem de temperatura, né? Diminui a pressão intraocular, é muito bom para glaucoma, e mexe diretamente na nossa qualidade de sono. O sistema endocannabinoide desregulado faz você ter uma noite de sono ruim, né? Porque quando a gente for mais para frente aqui na aula, vocês vão ver que essa relação direta do sistema endocannabinoide de regulagem é com o sistema de estresse, né? Nosso sistema que produz nosso corticoide que nos mantém vivo. Por outro lado, tem que ser regulado porque o excesso faz muito mal, né? E aqui vocês também já estão vendo, e eu espero que entendendo, que o segredo aqui é o equilíbrio, né? Não é muito bom ou muito ruim, é o equilíbrio, né? A gente não pode querer extirpar das nossas vidas o sofrimento e a tristeza, porque ela faz parte. E uma pessoa que não sente tristeza ou sofrimento, eu considero essa pessoa doente, porque não existe uma vida sem tristeza e sofrimento, né? É necessário, inclusive, para a gente encontrar o equilíbrio das coisas e ter a visão de vida, né, mais equilibrada e humanizada. Então, o sistema endocannabinoide vai ser extremamente importante para a modulação e construção das memórias, muito receptor no hipocampo, no córtex pré-frontal, ou seja, as relações diretas entre nossa memória, nossas emoções e nossas tomadas de decisão na vida passam por uma regulagem do sistema endocannabinoide, modula as funções cognitivas nessa região diretamente. O GABA e o glutamato, que são cruciais para a nossa cognição, conversam diretamente com o sistema endocannabinoide. A dopamina, que é envolvida na motivação e no aprendizado, e principalmente na recompensa, né, também sofre interferência e influência do sistema endocannabinoide, ajuda na modulação positiva, contribui para os set points nessas vias que fixam ali algumas ideias. É, o excesso, né, pode produzir paranoia, por isso que a maconha produz paranoia quando você está usando em excesso, porque
não pode gerar tanta certeza no cérebro assim, é, é, tanta modulação positiva, ou seja, você não pode regular para cima certas modulações, que aí vai dar um excesso de comportamento ruim também. É uma complexidade aí, gente, entende? E aí a gente vai vendo que o excesso de certas substâncias, inclusive da maconha, que não é bom, nada, absolutamente nada em excesso faz bem. Nada. Tá? E se responderem amor, amor em excesso não é amor. Fica a dica, né? Efeitos do uso de cannabis é possível, esse efeito excessivo, como eu estou falando, né, pode perturbar esse equilíbrio, né? Não é interessante usar nada, nem maconha em excesso, tá? Então, a ativação desses receptores canabinoides desencadeia muitos mecanismos, né? Então, faz modulação da excitabilidade neuronal, ou seja, reduz sinapse, aumenta a sinapse, inibe, excita as membranas. O efeito no sistema nervoso autônomo é bem alto também, que regula. Na verdade, é alto em tudo porque ele é o maestro, né? Como a gente está falando, ele é o regente de tudo, né? Regula a motilidade intestinal. Então, o intestino e o sistema endocannabinoide precisam ser pensados juntos. A gente não pode mais pensar a saúde do intestino sem pensar no sistema endocannabinoide. A modulação da dor também, se você tem dor crônica, tem que pensar no sistema endocannabinoide. Todos os nossos processos fisiológicos mais comuns, como apetite, processo inflamatório, termorregulação, pressão intraocular, controle muscular, equilíbrio energético, metabolismo, a qualidade do sono, resposta ao estresse, motivação e recompensa, humor e memória, tudo é o sistema endocannabinoide que influencia e regula, tá? Ah, mas tem outras coisas que fazem isso, tal, tal, tal. Sim, mas quem está na regência é o sistema endocannabinoide, tá? O efeito na cognição e na percepção, influência no funcionamento motor, no apetite, no sono, impacto na neuroproteção, no neurodesenvolvimento e na liberação hormonal. Ou seja, você depende, basicamente, para existir bem, de um equilíbrio no seu sistema endocannabinoide, né? E o desequilíbrio nele vai provocar alteração em todos esses lugares, tá? Porque ele é regente. Então, ele vai, não vai alterar uma coisa só. Ah, eu estou muito estressado. Então, se você está muito estressado no trabalho, por exemplo, significa que você está com maior probabilidade de sentir dor no corpo, com maior probabilidade de estar com problema de humor, a tua memória ficar ruim, a tua qualidade do sono ficar ruim, você sentir sono de tarde, cansaço quando não deveria sentir, é, sentir fome quando comer demais por compensação emocional, ou comer de menos também por compensação emocional, ou pelo estresse. Então, assim, é desregulagem. De novo, gente, o conceito aqui de saúde é sobre equilíbrio, né? Então, é uma regulagem para atingir um equilíbrio, é uma regulagem neuroquímica, é uma regulagem emocional, e uma também depende da outra. Então, viver, como o pessoal diz no ditado, é andar na corda bamba por isso. Porque você tem que estar equilibrando o tempo inteiro, senão você cai, ou senão você senta na corda e para, né? Enfim. E aí, efetivamente, falando do sistema endocannabinoide como, né, slide principal, vamos dizer assim. Homeostasia, equilibração, regulagem, ajuste em geral do corpo, né? De novo, é um processo de regulação pelo qual o organismo mantém o seu constante equilíbrio. É o equilíbrio de todas essas funções e composições químicas do corpo. E aí, aquela reflexão que a gente já pediu para vocês fazerem. Como é que você está agora? Quem é que está regendo o teu corpo agora? Qual é a sensação que você está sentindo agora? E biologicamente, fisiologicamente, quantas regências estão sendo feitas pelo seu corpo agora, né? Ó, cocei minha cabeça aqui é uma regência, né? Meu estômago é uma outra regência, meu dedinho do pé que eu bati está doendo é outra regência, e assim vai, né? Muitas coisas, minhas emoções, e em vocês também. Então, tá aí os sistemas do corpo humano, né? Só para a gente lembrar, com a data aonde eles foram descobertos. Olha que interessante, né? Em 1578, quer dizer, quase 500 anos já de circulatório, 1622 o linfático, os hormônios já bem mais recentes, né? Existe esse gap aí de 300 anos praticamente, por conta de tecnologia, né? De conseguir
entender a coisa com uma técnica de química e de bioquímica que não existia antes, né? Neurotransmissores, ou seja, a ideia de que a gente tem neurotransmissor só em 21, está fazendo 100 anos, né? Fez 100 anos. E usando o canabinoides foram agora, né? A gente tem que chamar de agora, porque olha o quanto a gente ainda não sabe sobre neurotransmissor, não é proibido, e a gente está estudando há 104 anos. Imagina o endocannabinoide, foi descoberto há 30 anos e de uma origem, né, no ponto de vista externo, que é uma planta proibida. Olha o problema aí, né? Mas sigamos. Aqui tem uma linha do tempo, só para explicar a descoberta, né, do sistema endocannabinoide pelo Rafael Merhula, que é o nosso químico já falecido, infelizmente, e que em 1963, né, pesquisando a maconha, ele descobriu o CBD e em 64 ele descobriu o THC. Nesse link do YouTube que eu coloquei ali, que tem um código que você consegue copiar, ou ler esse QR Code aí te leva direto a esse vídeo, que é um documentário contando a história da vida do Rafael, né? Que chama O Cientista. Apagou ali atrás da imagem um pouquinho. E aí, na linha do tempo é essa, né? 64 ele pegou os dois, levou praticamente 30 anos até conseguir descobrir, né, e chegar nos receptores para esses canabinoides, porque ele primeiro descobre que a maconha tem um receptor natural. É estranho, né? Você ter um receptor para uma planta. Como assim? Teu corpo tem um receptor para uma planta específica para o que tem nessa planta? Aí, primeiro você já fica impressionado pela planta. E aí você já até já pode pensar porque ela é tão proibida, né? Da influência que ela tem no nosso corpo, que pode trazer um equilíbrio que talvez não seja interessante para quem domina. E aí, ele pensa, bom, deve ser porque a gente produz alguma coisa parecida, né? Para ter um receptor endógeno, tem que ter uma substância endógena. E aí ele continua pesquisando e descobre, né, a anandamida e o 2-AG. Com esse nome bonito, anandamida, né? Ananda é êxtase, é felicidade, é plenitude, porque é uma molécula relacionada a essa sensação do bem-estar, né? Do equilíbrio, do bem-estar. Então, fica aí a história de como a coisa se chegou. E desde 2013, né, começa a ser essa ideia do endocannabinoma, né, a ser preenchido, a ser mapeado, e agora a gente está chegando nesse fechamento aí, que não é um fechamento, né? A pesquisa e o entendimento vai sempre sendo acrescentado. Então, lembrando, receptores canabinoides, ligantes endógenos, enzimas de produção, de transporte e degradação formam esse sistema endocannabinoide, né? E tem os receptores CB1 e CB2, chaves agonistas, ou seja, que recebem, que aceitam os transmissores, né? Neurocannabinoides, endocannabinoides. E é importante também salientar que praticamente, aliás, praticamente não. Em todos os mamíferos há um sistema endocannabinoide mais desenvolvido, mais gerente. Mas há o conceito de regulação e de um proto-sistema endocannabinoide, considerando-se praticamente em todos os seres vivos, até mesmo, tem uma pesquisa sobre isso, num ser microscópico que existe na Terra desde o período pré-cambriano, que data de mais de 600 milhões de anos, que é a hidra. É um organismo que vive nas águas e descobriram que ela tem um sistema de regulagem. Então, é como se fosse o sistema da vida mesmo, né? Tá vivo, tem que ter um sistema de regulagem. Esse sistema de regulagem é o sistema endocannabinoide. Isso só foi descoberto agora. Olha como é que muda todo um paradigma aí, né? Tá? Aqui é a complexidade do endocannabinoma. Quem quiser explorar esse artigo, tá aí o QR Code, acessa direto esse artigo especificamente, com essa explicação, né, ou a tentativa de explicação desse mapa bem complexo, que é sobre a produção, carreamento, degradação, utilização, receptores, etc. Tá?
Por que que chama complexidade, redundância e promiscuidade? Porque é extremamente complexo o sistema endocannabinoide, ele é redundante, ou seja, ele trabalha a partir de uma necessidade, está sempre disponível como uma primeira ou uma segunda opção, e está sempre atuando sobre sistemas, influenciando sistemas que não são dele, né, diretamente, e é promíscuo por isso, ou seja, ele funciona para além dele mesmo. Você tem os tanto os receptores quanto os endocannabinoides se misturando, né? Os endocannabinoides atuam em receptores GABAérgicos, receptor de serotonina, receptor é, é, de GABA, como eu falei, nos opioides também, modulando dor. Existe uma promiscuidade aí entre esses receptores. Já se conhece hoje receptores duplos de, de sistema endocannabinoide, dopamina, um vizinho do outro geminado. Então, de novo, é uma área em pesquisa, é uma área em expansão e que a gente está estudando e está descobrindo coisas conforme o tempo vai passando e as pesquisas vão crescendo. Só lembrando o que eu falei no início da aula, né? Que isso aqui agora vai fazer mais sentido dentro da ideia do sistema endocannabinoide, de forma bastante simples, né? O neurônio pré, produzindo a sinapse no terminal lá axônico, propagando o impulso nervoso para o neurônio pós. Quem regula essa propagação para falar assim, ó, neurônio pré, pode parar de mandar neurotransmissor para o neurônio pós, é o sistema endocannabinoide, que está aqui desenhadinho, bonitinho, para a gente poder entender. Reparem, o canal de cálcio é excitado, gera um influxo que faz abrir as vesículas, que faz liberar e produzir e liberar os neurotransmissores como o glutamato ou o GABA, né? E aí esse neurônio está excitado e está passando, né, os neurotransmissores. Tem que haver um comando que vem do pós, do neurônio pós, ou seja, daquele que está recebendo os neurotransmissores, para avisar, e repara aqui à direita, ó, AEA ou 2AG, subindo a seta, entrando no receptor CB1 que tem no neurônio pré, e dali dando um sinal para que pare de entrar a cascata de química para fechar e parar de produzir os neurotransmissores e parar de deixar eles passarem, fechar essas vesículas para parar de transmitir, né? Então, daí eu quero que você já raciocine uma coisa muito importante. Se, por exemplo, uma crise epilética, uma crise convulsiva, nós sabemos que é um excesso de excitação nessa área, né, da sinapse, ou seja, é como se o neurônio pré não parasse e cada vez mais jogasse mais neurotransmissor na sinapse, isso fosse como uma inundação tomando conta de uma determinada área do cérebro, até que você atinge um ponto em que a crise epilética se manifesta, né? Ou seja, existe um defeito neuroquímico, existe alguma coisa ali de estrutura desse cérebro, desse tecido neurológico, que não está funcionando adequadamente. E o que que a gente pode concluir? Que não deve ter direito essa alternativa de retorno, né, nessa liberação pós-sináptica, pré-sináptica. Problemas nesse processo do sistema endocannabinoide. E que aí, se você tem uma suplementação, uma aquisição de CBD vindo da planta, do óleozinho que você toma, ele vai ajudar nesta freada, nesta diminuição, porque tem algo ali que não está funcionando bem, percebe? Então, é por isso e que é o grande, e há mais de 2 séculos, quimicamente a gente já sabe, que o CBD deveria ser sempre o primeiro remédio para epilepsia, antes de qualquer coisa, né? Porque para presumir que existe algum problema nessa condição neuroquímica e qualquer outra que envolva desequilíbrios, né? Por exemplo, uma pessoa com excesso de raiva, com um distúrbio de raiva, com uma explosão de raiva, com descontrole emocional, né? Tudo em excesso significa um processo de excesso excitatório de sinapse. Qualquer coisa que você esteja fazendo em excesso significa um excesso de sinapse, um excesso de liberação de neurotransmissor na sua fenda sináptica. Qualquer.
né? Então, quem é que pode regular o excesso? Essa redundância do sistema endocannabinoide, tá? De se liberar e regular o neurônio para que ele pare de. Isso que eu estou falando aqui agora, gente, é o cerne de toda a questão, tá? Porque a partir daí, e em outros tecidos e de outra forma, a maconha vai poder ser isso que eu venho defendendo, que é um suplemento alimentar. CBD é suplemento, é igual a vitamina C, é igual ao ômega 3. A gente tem que tomar na dose certa, uma quantidade todo dia, para poder melhorar esse nosso tecido neurofisiológico. Por quê? Porque os endocannabinoides protegem as funções mais críticas. Todo o ciclo celular, consequentemente, os defeitos nele, como o ciclo de câncer, Alzheimer, que é degeneração, Parkinson, Huntington, né? Todo o nosso aspecto metabólico, ou seja, tanto obesidade quanto anorexia, bulimia, larica, que é a fome que dá. É ruim comer. Depende, ruim para quem? Tem gente que está precisando se alimentar pela doença, pelo problema que tem, como, por exemplo, uma anorexia, né? E ainda faz essa termorregulação. A maconha altera a memória, você fica esquecendo as coisas. Às vezes você precisa esquecer, né? Faz parte, esquecimento é importante. A gente esquecer é ruim? Não. Imagina você lembrar de tudo. Você não vai conseguir viver, né? Epilepsia, para enxaqueca, autismo, né? A gente sabe muito bem. E essas doenças do sistema imunológico, né? Regulação do sistema imunológico. Psoríase, então, a gente tem casos de pessoas que estão sem sintoma, né? Enfim, aqui aqui é uma coisa interessante da gente ver, né? O THC atuando em algumas áreas do cérebro e que a gente pode julgar errado, né? Como eu disse agora, você entender que pode causar alteração de memória, mas é importante você ter esquecimento de traumas, por exemplo, né? E o trauma ficar desensibilizado, ele não ficar latente ali, piscando dentro do teu cérebro, te remetendo a ele o tempo inteiro, por exemplo. Então, esquecer faz parte, o THC é um santo remédio para trauma emocional, tá? É, senso de julgamento moral, senso de julgamento do que é certo e o que é errado, o THC ajuda, né? Aumento de apetite para quem precisa, alteração de coordenação motora, principalmente para doença degenerativa. Ele é antiemético, né? Os primeiros medicamentos à base de uma maconha sintética na Inglaterra são remédios para antivômito, né? Que a gente fala. Então, as coisas têm o seu valor técnico, né? Então, esse artigo fantástico, que a letra ficou um pouco escura ali, não dá para ver o nome, do pessoal da Itália, lá, o Petruccelli e o Di Marzo. Nesse QR Code vocês acessam esse artigo. Tem essa beleza, né, quase poética aí para falar do sistema endocannabinoide, que são as principais funções, e acreditem, parece poucas, mas tem muita coisa envolvida aí, muita doença, muito problema, muito desequilíbrio, né, que são as funções básicas da existência humana, né? Comer, dormir, precisamos esquecer para poder continuar vivendo, precisamos relaxar para responder ao estresse do diário, né? E precisamos proteção no nosso sistema imunológico. Então, se a gente retirar esse humano moderno, contemporâneo que a gente conhece e voltar lá para as cavernas para pensar naquele ser humano mais primitivo, né? Ele precisava comer para poder se manter vivo, precisava descansar para poder regular o cansaço, né? O uso do corpo durante o dia, precisa esquecer certas coisas, detalhes, coisas que envolvem informações que não são usadas, precisa relaxar da tensão, né? Porque se ele fugiu de um predador, depois ele precisa sentar e respirar fundo para poder voltar ao equilíbrio. Olha o equilíbrio aí. E a imunidade precisa funcionar, né? Se ele sofre uma ferida, se ele se machuca, se ele pega uma gripe, ou come alguma coisa que faz mal para o intestino, ele vai ter um desequilíbrio orgânico, né? E que um sistema vai ter que criar uma proteção para que esse corpo não seja perdido, né? Então, o sistema imunológico também regulado pelo sistema endocannabinoide, tá? Então, esse é um dos melhores artigos que existem sobre isso. Eu recomendo quem quiser ler, né? Tá aí o QR Code.
mas é basicamente isso sobre o assunto, né? E aí é isso. Como nós formamos e mantemos o nosso sistema endocannabinoide, né? Como é que a gente faz ele funcionar bem, mal, enfim, como é que a gente mantém ele? Como é que a gente mantém a nossa vida, né? Essa seria uma outra frase ali, entre parênteses, dá para colocar. A experiência da nossa existência, ela é subjetiva, ela se dá dentro do nosso ser, né? Cada um de vocês conhece 1 milhão de pessoas, fala com todo mundo, mas cada um de vocês conhece mesmo a si mesmo dentro daí de vocês, as sensações mais pessoais que vocês têm, né, independente do teor delas, e numa experiência que só você possui sobre você mesmo, né? Que é isso que eu chamo da escrita contínua da vida, né? Então, alterações bioquímicas que a gente vai passando através de certas regulações dos nossos neurotransmissores, né, no corpo inteiro, vão produzindo alterações e aumentos, né, diminuições de cortisol, de dopamina, e diminuição e alteração de serotonina, anandamina, endorfina e de todos os outros neurotransmissores. Eu só botei isso aí como um exemplo, né? Aí a gente vai viver nesse mundo aí maluco que a gente vive e que está nessa normose, né? Que é um conceito sobre a normalidade adoecedora. O nosso existir no mundo, basta existir no mundo, pô, notícias que a gente tem, a forma que o mundo está sendo gerido pelas pessoas em geral, né? A falta de amor, a falta de compreensão, o excesso de desgraças e tudo mais, provoca o que o PR viu chamou de normose, né? Que é esse conceito dos hábitos que a gente tem mais normais, mas que na verdade são patológicos, né? Ah, como é que você se alimenta? Você se alimenta mal, você tem transporte público ruim, tem sistema de saúde ruim, sistema de esgoto ruim, lixo, assassinato, briga, assalto, as desgraças do mundo, né? Provocam um adoecimento na gente. Independente de como você está por dentro, né? Ou seja, vai baleando esse como você está por dentro também além das tuas emoções pessoais, né? Então, os quadros que a gente vai conhecer de desequilíbrios, né, que são muito comuns e que são, a partir deles, geradores de outros problemas, né, como a ansiedade, as compulsões, as angústias, manias, fobias, estados catatônicos, já é mais grave, né? É, pessoas mais agressivas do que o normal, depressão, delírios em geral, tudo isso são desequilíbrios que a gente vai experimentando ao longo do caminho. E o sistema endocannabinoide é o sistema que vai ter a capacidade possível de tentar regular esse nosso organismo como um todo, para que a gente viva mais equilibrado perante esse desequilíbrio todo, entende? É uma briga entre duas faces aí, um lado desequilibrando, que é a realidade, a existência, e o outro lado o organismo tentando se manter equilibrado com aquilo que você está dando para ele, né? Porque ainda tem isso. Então, aí essa figura, né, esse slide eu sempre uso nas minhas aulas quase como uma homenagem ao querido amigo Eduardo Faveret, que em 1900 e 1900 aí, 1900 é ótimo, em 2017, 18, numa aula da Abra Cannabis, do nosso curso, ele, do primeiro curso que foi criado de maconha no Brasil, foi o da Abra Cannabis, e a gente dava essa aula, ele botou essa figura aí, que eu falei, Edu, eu vou usar porque ela é muito interessante. Porque é isso, tá vendo? É a figura do maestro, do regente, num coro de vozes bioquímicas pelo nosso corpo, né? Então, todos esses sistemas de endorfina, serotonina, dopamina, todos os neurotransmissores ele vai regular. Produção das substâncias do sistema imunológico, é, esse eixo hipotálamo-hipófise adrenal, né, que é o eixo do estresse, o corticosteroide, é fundamental a conversa dos dois, é uma balança neuroquímica entre os dois. Então, é isso, né? Assim, a gente é o sistema do nosso corpo que vai eternamente tentar fazer com que você fique bem, basicamente. E ficar bem significa muitas vezes ir dormir, e descansar, desmaiar, né? Eu escuto muita gente falando, pô, eu tomei o óleo, pô, me apagou, não consegui levantar do sofá. Você está precisando descansar, é só isso, né? A química ela não tem sentimentalidades, entende? A química funciona conforme ela funciona, né? Então, o sistema endocannabinoide vai regular e o estresse, né? Os traumas vão desregular. Atividade gastrointestinal, atividade cardiovascular, percepção da dor, modulação desses neurotransmissores, manutenção da tua massa óssea, uma coisa muito importante para quem tem osteopenia,
é, artrose, artrite, proteção dos neurônios, regulação hormonal, controle do metabolismo, a função imune do teu corpo, as reações inflamatórias, inibição das tuas células tumorais, tudo isso o sistema endocannabinoide vai influenciar regulando. E aí, só para vocês entenderem um pouco, né, também é importante ter essa informação, o que que esses neurotransmissores fazem, que a gente vem falando deles, né? E tudo é regulagem, tudo é essa dose. Então, a noradrenalina regula o estado de alerta e atenção e resposta, a ocitocina, os vínculos sociais, confiança, empatia, a acetilcolina é muito importante para a memória, aprendizado, controle muscular, glutamato é o principal excitatório do cérebro, crucial para a plasticidade sináptica, para aprendizado. Mas tudo isso aí que a gente está falando, se tiver desregulado, você tem que pensar no oposto, né? Então, a serotonina modula o humor, o apetite, o sono e a percepção da dor. Serotonina está baixa, você tem problema no humor, você tem problema de apetite, você tem problema de sono, você tem problema de percepção da dor, e, consequentemente, o comportamento emocional associado a isso, né? O GABA é um redutor de excitação, né? Então ele conversa diretamente com o glutamato, e sim, existe uma desregulagem de glutamato e GABA, principalmente nos quadros de neuroatípicos, né? De maneira em geral, autismo, TDAH e outros quadros. Endorfina, que é relacionada ao alívio da dor e sensação de prazer, a gente adora endorfina, né? A gente, endorfinou, essas expressões assim vêm daí. E a dopamina, que é o grande carro-chefe aí dos nossos neurotransmissores, porque ela está presente em praticamente tudo, tem muitos receptores diferentes e está totalmente envolvida nos excessos, né? Então, tudo que a gente conhece sobre excesso, tudo que a gente conhece sobre vícios, comportamentos compulsivos, adicções, está relacionado com uma necessidade, um desequilíbrio dessa dopamina. E dopamina é muito bom, né? A gente adora a sensação que a dopamina dá. Então, é um problema isso quando a gente está com esse desequilíbrio projetivo emocional. Aqui, como eu disse, né, eu brinco com esse símbolo da psicologia como um navegante clínico, praticamente um guidão de bicicleta, onde você vai equilibrando a balança de um lado o estresse, de um lado o sistema endocannabinoide. E eu nem vou entrar nesse mérito, mas vocês provavelmente vão ter uma aula só sobre isso, que é a relação entre o cérebro, né, toda essa bioquímica que a gente está falando cerebral, e o intestino, né? Que lá é uma super fábrica de neurotransmissores e de precursores do equilíbrio de produção desses neurotransmissores feitos em outro lugar. Então, se você desequilibra o teu intestino, e a gente desequilibra o nosso intestino, né? Você vai causar uma desbiose, que vai causar alteração de processo inflamatório, vai causar alteração dos processos neuromodulatórios, tua microbiota vai ficar desequilibrada. Então é basicamente o que eu falei lá no início. Você come açúcar à noite, você acorda no mínimo mal-humorado ou esquisito, por quê? Porque você desequilibrou teu intestino. Consequentemente, você desequilibrou a cascata de produção que vai gerar o equilíbrio para você acordar minimamente serotonizado, né? Então, o açúcar vai baixar a produção da tua serotonina no final das contas, como mecanismo, né, de desequilíbrio do intestino que vai desequilibrar a produção endógena e aí causa o desequilíbrio, tá? E aí algumas coisas muito importantes que o sistema endocannabinoide faz na nossa rede neurológica, né? Ele é mielinizante, né? Ele tem um papel muito importante no processo de produção e, e, e proteção da baía de mielina, né? Que é o contorno do neurônio, é ela que adoece quando a gente tem a doença degenerativa, né? Ele é extremamente importante na plasticidade neuronal, nas conexões, no fortalecimento das conexões e na formação de sinapses, né? Então aqui fica uma coisa para explicar a vocês bem simples do porquê e o próprio Siddhartha Ribeiro fala isso, né? Que a maconha para o adolescente é veneno e para o idoso é um baita de um remédio, é um suplemento alimentar. A gente ouve falar no ômega 3, na vitamina B12, como suplementos e tudo mais. A maconha é um suplemento para a memória, para o idoso, né? Porque ela fortalece essas estruturas neurológicas, o que no idoso é necessário. E na adolescência, a gente tem que
deixar o cérebro livre para ele ir desfazendo certas conexões, entende? Todos nós brincamos infantilmente, um belo dia deixamos de brincar e passamos a olhar para outras coisas, a se perceber e a se interessar por outras coisas na adolescência. Isso chama poda neural. E essa desconexão de certas memórias, de certas sinapses, precisa acontecer. E se você tiver um adolescente que é usuário de maconha fumada, esse processo fica muito prejudicado. E aqui, deixando bem claro do ponto de vista técnico, né, não devemos usar substâncias alteradoras do sistema nervoso central nenhuma, nem álcool, nem café, nem açúcar a gente deveria dar para as crianças e para os adolescentes. Essa que é a verdade. Então, tecnicamente, açúcar, café, maconha, álcool e qualquer outra substância excitatória não deve, excitatória ou alteradora de sistema nervoso, não deve ser usada assim com muita certeza antes dos 24 anos de idade. É onde o teu cérebro está 100%. Eu sei que na prática não é isso que acontece. Todo mundo, né, provou alguma coisa antes dessa idade. Mas, tecnicamente, é assim que deveria ser e é assim que a gente tem que ensinar. Então, só para vocês terem ideia, né, a relação do GABA e glutamato, é, nos pacientes com transtorno do espectro autista, tem uma diminuição bem grande nas regiões corticais de GABA e glutamato, né? E a se pensar a suplementação de GABA para autistas, uma coisa também que eu bato muito nessa tecla. Alteração de glutamato e glutamina, disfunção na neurotransmissão excitatória e inibitória, também muito comum em autista e TDAH. Esses quadros mentais em geral, né? A gente fala autismo, TDAH, UTEA, porque engloba praticamente tudo. Associação em características clínicas, né? Níveis de neurotransmissores podem influenciar nos comportamentos, impacto no córtex cingulado, diferenças neuroquímicas relacionadas a manifestações do autismo, níveis de glutamina associada à inteligência e a esse teste, o teste RMET, que mostra que tem uma relação direta entre cognição e esses níveis de glutamina circulante, relação na escala de responsabilidade social, com níveis de GABA tão relacionados a isso, nível de excitação, de é, coisas relacionadas a desses níveis de GABA, é, relacionado diretamente a essas escalas de responsividade social, né, principalmente relacionado ao comportamento ansioso das pessoas autistas, a dificuldade de interação social, está relacionado a esses níveis de GABA, e quando você nivela esse GABA para cima, melhora essa interação social. E essa nivelada pode ser feita com o CBD e também com uma suplementação do próprio GABA, né? Sai aqui. E aí é isso, né? Mostrando aquilo que eu acabei de falar, essa pesquisa aí, esse artigo mostra isso, que o CBD pode alternar os níveis de glutamato e GABA, né? Nos grupos de autista e no grupo controle, bababá, mostraram que o sistema GABAérgico é distinto, né? Diferente no autismo e pode ser alternado pelo canabidiol, que é bastante relevante para a compreensão desses mecanismos no tema. E aqui um outro artigo, né? Mostrando também o efeito do THC na extinção de memórias, né? Como é importante para se trabalhar isso. 5 miligramas aumenta essa ativação durante a renovação do medo, então vai diminuindo, vai aumentando a percepção melhor do que está acontecendo, né? E diminuindo é, essa situação do trauma, né? Assim, a relação do THC com o trauma e da fixação do trauma é fundamental, assim, né? Não vou entrar nesse mérito agora, porque para não complicar aqui, mas há uma relação direta entre o THC e o trauma, e a fixação, né, do trauma como algo que vai aparecer depois através do chamado estresse pós-traumático, tá? Então, o THC pode facilitar a recuperação de memórias de extinção e prevenir a renovação do medo. O sistema endocannabinoide é crucial para esse aprendizado e a recuperação da extinção do medo, né? E as intervenções baseadas em canabinoides podem ter efeitos muito positivos. Basicamente, só para não deixar de falar, quando a gente sofre um trauma, há uma diminuição muito grande da anandamida, o nosso endocannabinoide natural, e há um aumento dos receptores CB1, como se o nosso corpo esperasse um preenchimento exógeno, né, um preenchimento externo desses receptores,
que pode ser feito pelo THC e, muito importante, que seja feito também através de um acolhimento afetivo da pessoa que está sofrendo trauma, né? Isso é parte da minha pesquisa, mas é algo para se pensar também e estudar. E aí eu quero trazer para vocês a ideia do que é a saúde, né, para pensar o sistema endocannabinoide a partir desse conceito de saúde em forma de equilíbrio, né? Porque a gente nasce tentando manter o corpo já equilibrado enquanto ele está se desenvolvendo. Nosso organismo é para sobreviver, né? Ele é programado para sobreviver. Como dizia meu professor de hipnose lá no final da década de 90, a principal função do cérebro é defender o organismo. Ele quer manter você vivo a qualquer custo, né? Essa é a programação neurobiológica. Então, é muito importante que na nossa primeira infância a gente transforme a barriga, né, saindo da barriga da mãe, esse bebê ele precisa ser muito acariciado, receber muito amor, muito cuidado. É, é fundamental que esse primeiro ano seja muito adequado para essa criança, né, para que ela se desenvolva com a potência que ela tiver genética, né, do que ela trouxe desse pai, dessa mãe e dessa gravidez. E o que que nos adoece, né? Toda a estrutura genética alterada é um adoecedor, mas também a gente pode ficar intoxicado, a gente pode ter relação com coisas alérgicas, existem patógenos em geral ambientais que podem nos adoecer, né? O momento do parto é crucial, um parto às vezes uma gravidez muito perfeita, na hora do parto dá algum problema e a criança passa a ter algum problema, principalmente por hipóxia. E o puerpério, né? O pós-parto também precisa ter muito cuidado. Existem casos de psicose pós-parto, depressão pós-parto, a, a falta de apoio, né? A falta de rede de apoio, as questões emocionais dessa mãe, que geralmente tem pouco apoio, pouco. é, Dentro dessas estruturas sociais precárias que a gente vive, né? A figura do pai sempre muito ausente, sempre muito distante. É, Acidentes que aí a gente não tem como prever, né? E, infelizmente, muito presente ainda no Brasil como método, né, absurdo e tacanho, a violência, né, e os maus tratos na alienação afetiva das crianças, né? Essa coisa da presença dos pais nem sempre está trazendo felicidade, pode ser, inclusive, gerador de estresse para essa criança, né? Porque é um pai violento, uma mãe violenta, falta de afeto e tudo mais. Aí você vai vendo essa rede, né, que compõe essas pessoas, tem uma ancestralidade naquela linguagem, e só a informação e a educação pode modificar isso. E aí, nesses quadros de problema, a gente tem que fazer as avaliações, né? Quanto mais cedo se perceber pequenas alterações pelos cuidadores, melhor, né? Porque você tem mais chance de tratar e de descobrir. Os testes genéticos atualmente ajudam, não são determinantes, mas ajudam. Fazer uma avaliação sempre multidisciplinar, né? Do quadro da criança ou de quem está sendo cuidado. Aqui vale para todo mundo, né? É, Monitoramento desse desenvolvimento dessa criança e entender o conceito de espectro para muito além do autismo, porque tudo é espectral, né? Quando você tem uma gripe, essa gripe sua, diferente da minha, diferente do outro, é um espectro de gripe. Quanto você ficou mal com aquela gripe? Quanto você ficou mal com aquela situação? Né? A quantidade de bebida que você bebe, 3 doses de tequila para você e para mim vão ter efeitos diferentes porque é um espectro de atuação do álcool dentro da gente. Então, tudo na saúde, tudo na vida é meio espectral, né? Nada é igual, efetivamente. Então, a gente tem que pensar esse conceito de espectro para além disso. Ah, tem muito quadro de raiva, explosão emocional. Cada uma vai ser de um jeito também. Cada pessoa explode de um jeito, cada pessoa chora de um jeito, cada pessoa sofre de um jeito e é feliz de um jeito. Tudo é espectro, né? E tudo é dose nessa vida. E aí eu gosto de mostrar esse artigo aqui, eu brinco que é o timidez herol, né? Porque essa parte comportamental que o sistema endocannabinoide ajuda a regular demais tem a ver com esses desequilíbrios que a partir do sistema endocannabinoide a gente começou a pesquisar esses desequilíbrios quimicamente, né? Então, na prática, a questão aqui é quanto você consegue manter a fixação do teu olhar para um rosto feliz olhando para você. Parece doido, né? Mas existe uma regulação química para que você consiga ficar mais tempo olhando para alguém que está olhando para você sorrindo. Essa troca, né? Que existe uma troca aí de neurobiologia acontecendo, de reflexo,
né, do sorriso, isso é químico também, e isso é estudado também, né? E pessoas com problema nisso têm dificuldade de expressar, né, essa felicidade, de expressar, de manter, né, sente vergonha. Quando alguém olha para você sorrindo, fazendo um contato afetivo mais íntimo, a pessoa se fecha. Por isso que eu botei brincando ali timidez herol, porque é como as dificuldades de interação social, de expressão social, de expressão afetiva do corpo. Então, é isso. E aqui um exemplo, né, de estrutura neurofisiológica que, ao ser alterada, ao ter distúrbios, ficam com problemas da ordem do comportamento, né? Então, características de toque, de transtorno obsessivo compulsivo, que é tão comum, né, que todo mundo fala um pouco sobre essa doença, uma doença meio que para além dos especialistas, é, existem problemas e dificuldades nessas áreas, né? Então, pensamentos obsessivos, pensamentos persistentes, intrusivos, que são difíceis de controlar, as compulsões, né? Os comportamentos repetitivos, que você fica fazendo para tentar reduzir a ansiedade causada por esses pensamentos obsessivos, vem tudo de uma hiperatividade, que é uma desregulagem do SEC, né? Do sistema endocannabinoide, que gera o adoecimento. E aí, a psicoterapia, fazer terapia com psicólogo, e tomar os fitocannabinoides, tomar o óleo de CBD, um pouco de THC, reestabelece essa boa relação psicofísica. Ah, é clicando, vai no psicólogo, toma um remédio. Não, é um processo. E que é outro conceito importante. Saúde é processo. Saúde não é sentir dor de cabeça, tomar Neosaldina e parar a dor de cabeça. Isso é manutenção de produtividade capitalista. Simples assim. Qualquer pessoa, se quiser discutir isso comigo, me manda e-mail, fala comigo que a gente conversa. Isso é social, né? E existe uma questão de neurociência social e comportamento social que adoece. Então, quem estuda saúde precisa estudar o social também. E aí, o que que regula o nosso sistema endocannabinoide, né? O que que ativa e regula o nosso sistema endocannabinoide? Para positivo, para ficar regulado, né? Acolhimento afetivo em geral, todos os afetos, né? Essa coisa do sorriso do outro te recebendo é acolhedor, mesmo que você tenha dificuldade de acolher esse sorriso, você está mexendo positivamente para você. Abraços, beijos, afagos, ver alguém que você gosta, tá com a pessoa que você gosta, tá entre amigos, tá numa situação agradável, aumenta a regulagem do sistema endocannabinoide, desestressa, né? Acupuntura, yoga, meditação, as massoterapias em gerais, toda a Ayurveda, toda a medicina chinesa, toda a reflexoterapia, eles nem conheciam, né? Porque isso é um conhecimento recente, mas basicamente, são as duas maiores medicinas do planeta, né, e mais antigas, a Ayurveda e chinesa, e elas, no seu âmago, se fosse para definir como uma frase só, as duas seria a busca do equilíbrio. As duas pregam o equilíbrio, como saúde, né? Há 7.000 anos e há 5.000 anos, cada uma. Então, pensa, né? Eles estavam falando do sistema endocannabinoide sem saber. E hoje a gente sabe. Porque uma massagem vai produzir uma alteração de equilíbrio. Né? A meditação, a yoga, a acupuntura, a hipnose de forma terapêutica, você pode usar. A própria meditação é um estado hipnótico. Né? As terapias corporais em geral, mexer o corpo, exercício físico, práticas integrativas em geral, as PICs em geral são reguladores do sistema endocannabinoide. Tudo que leva ao equilíbrio, né, do sistema endocannabinoide. Você vê um filme e sai revigorado desse filme, regulou o teu sistema endocannabinoide. Tá? É isso. Bom, chegando aqui já para o final, né, aqui fica esse QR Code para vocês lerem e acessarem um drive com centenas de artigos divididos por tipo de tratamento, tipo de doença. Então, tá tudo em pastinha, você vai abrindo. Precisa ser até atualizado, mas tem bastante coisa lá, tá? Fica aí para vocês terem como recurso, para quem tem alguma dúvida, porque eu considero que vocês, alunos desse curso da Unifesp, são propagadores de informação, assim. Então, vocês precisam ajudar a gente a divulgar que a maconha é remédio, que a maconha não é uma droga perniciosa, que a maconha não é o demônio, que a maconha foi sacaneada pela humanidade, porque ela foi proibida por interesse econômico, que ela é um enorme mecanismo de saúde para infinitas coisas. Ela não é a panaceia, ela não cura tudo, mas ela ajuda bastante.
E a gente precisa levar isso para o leigo, para a pessoa que não entende, para a pessoa que, na verdade, aprendeu errado, né? Porque não é que ninguém saiba o que é maconha. Todo mundo sabe o que é maconha, só que sabe errado. Isso é muito importante se dizer. Não existe uma pessoa no Brasil que você vai você sabe o que é maconha? Sei, é uma droga muito perigosa. Todo mundo vai falar isso porque é um conhecimento prévio. Aí a gente explica, igual explica para a criança que Papai Noel não existe, a gente explica para a pessoa que não é bem assim, né? E aí a pessoa às vezes precisa de um argumento, o artigo científico pode ser um bom argumento, porque, como diz o ditado, contra fatos não há argumento. O fato científico é maconha é um remédio, né? E discordar disso é só burrice mesmo, se não tiver informação, né? Quer dizer, tendo a informação. Mais uma vez citando o Siddhartha aqui, quando ele fala da ignorância culposa e ignorância dolosa, né? Tem gente que é ignorante por não saber, e uma vez sabendo, fala assim, ah, tá bom. E os outros que insistem na ignorância. Aí tem alguma questão aí a ser resolvida, né? Pode ser interesse escuso. Isso normalmente é. E aqui uma definição que eu acho muito bonita, tirada desse livro que chama, por acaso, Siddhartha, mas é do Hermann Hesse, não é do Siddhartha Ribeiro, que é um livro antigo que fala do Siddhartha Gautama, né? Da história do Buda, do primeiro Buda e tudo mais. E aí ele diz o seguinte: o equilíbrio, então, é atingido não pela busca incessante por uma verdade única ou evitar o sofrimento, mas pela aceitação da vida como ela é, com todas as suas contradições e dualidades. Assim, o Rio ensina que a sabedoria vem da harmonia com o fluxo da vida, e não da resistência a ele. E eu acredito muito nisso, gente, porque a gente precisa, quer dizer, quando eu digo acredito, né, assim, filosoficamente muito pertinente, porque a gente só vai acontecer de entender esse equilíbrio aceitando que às vezes a gente não vai estar equilibrado, né? Faz parte da vida as dualidades, as contradições, faz parte comer um açúcarzinho às vezes também, não é para ser radical, né? Mas sabendo o contraponto disso, né? Assim, cuidado que você tem que ter, o não exagero, né? Tudo é dose, como eu falei. E aí, essa imagem aí é uma imagem 3D, né, de um corte no nosso cérebro com as áreas relacionadas a isso, tudo que a gente está falando aqui agora sobre equilíbrio das emoções. E que, na verdade, é o equilíbrio do próprio corpo, né? Porque nossas emoções nos desequilibram, né? E para a gente ir encerrando, a importância dos afetos, né? A relação entre afeto, empatia e acolhimento desempenha um papel fundamental para a criança, consequentemente para o adulto que a gente vai ser, né? Então, quanto mais afeto, empatia e acolhimento você dá para a criança, maior a chance desse adulto ser mais equilibrado, né? Ter menos ansiedade, principalmente. Pegando assim como uma questão mais geral, né? Porque hoje em dia todo mundo se considera ansioso. É, Reconhecer essa expressão adequada dos afetos, né? Proporciona um ambiente emocionalmente seguro para o desenvolvimento, enquanto a empatia permite uma compreensão genuína das experiências. O acolhimento afetivo proporciona suporte emocional, criando uma base para a mitigação da dor afetiva, que é o que a gente sente, né? Se a gente parar para pensar, suas dores geralmente têm base afetiva. Ah, mas é uma dor crônica aqui. Ficou crônica como? Como é que foi o acolhimento dessa dor para você? Como é que teus familiares reagiram? Você sentiu suporte? Você se sentiu acolhido? Você se sentiu abraçado? Você sentiu as pessoas compadecendo com você? Como é que é isso, né? É essencial para a formação de qualquer ser humano, esse afeto. E adulto mais carente de afeto, geralmente são adultos que foram crianças carentes de afeto, né? O acolhimento afetivo é de multi-origem, é familiar, social, terapêutico. Essas identidades que a gente vai vendo as pessoas construírem, principalmente a partir da adolescência, né, são praticamente respostas ao que vai acontecendo na vida infantil dessa pessoa, né? O sistema endocannabinoide desregulado na infância, a maior parte do tempo, vai na adolescência buscar por essa regulagem em algum excesso. É bem não é uma regra, mas é bem uma ordem natural das coisas. E eu vejo isso se repetir, né? Tem 25 anos de clínica, de atendimento de pessoas no consultório, eu vejo uma repetição desses comportamentos. Então, assim, além de Freud ter razão, né? Eu nem sou freudiano, mas além de Freud ter razão com relação a essa questão da infância, fica evidente que é uma questão de estrutura e de formação neurofisiológica, né? Psicofisiológica, na verdade. E todo radical, todo extremo, toda inflexibilidade, todo medroso, todo agressivo, é alguém cujo o passado foi mal vivido, foi sofrido.
Então, essas pessoas hoje muito radicais, muito imbecilizadas, muito grosseiras, muito rígidas, muito difíceis de lidar, falta afeto. É aquele cachorro com medo e agredido que fica rosnando num canto. Falta afeto, né? É, e eu botei é 10 em 10 todo mundo, assim. Você pode pegar a história de qualquer pessoa, né? Você vai ver que tem ali falta de afeto. E seja qual for o quadro, né? Para ajudar na melhora, eu indico fazer terapia. Não sou psicólogo, não, mas é porque é a primeira coisa que a gente deveria procurar, né? Tentar encontrar o equilíbrio antes de tomar um remédio, tentar entender os porquês antes de buscar terapias para consertar coisas, né? Assim, vamos primeiro atacar a causa das coisas, porque o desequilíbrio emocional é um desequilíbrio do sistema endocannabinoide, né? E muitas vezes ali a suplementação com os canabinoides e até com os psicodélicos, que é um outro assunto que não está aqui, mas é muito importante da gente falar, que é uma dobradinha extremamente interessante para questões emocionais, consequentemente físicas, né? E como há uma melhora significante no conjunto da microdose do cogumelo com o CBD e THC em forma de óleo ou ainda que fumado, sem preconceito com a via de acesso, né? Traz um equilíbrio, traz uma saúde e uma condição de vida, né? Uma qualidade de vida, que eu não falei aqui essa frase, mas que é bom falar agora no final para deixar bem claro, que é o que nos interessa, né? A qualidade de vida do, do, do nosso paciente. Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei nos slides que não tem a sua própria referência, né? Não deu para botar em cada um deles, mas fica aí para quem quiser verificar. E mais uma vez, meus dados aqui no final para quem quiser me procurar, trocar ideia, enfim, falar sobre, tiver dúvida, qualquer coisa, eu estou aí para ajudar, tá? A educação, eu acredito que é o caminho para promover, né, essa informação verdadeira e ética, tirar as mentiras que contaram sobre a maconha e para acabar com o preconceito, fazer a justiça existencial para a nossa querida planta, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o carinho e a confiança de toda a equipe, né, daí da Unifesp, desse curso da Move Retam. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estou sempre à disposição de vocês. E é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye, bye. Olá, pessoal. Estou aqui para lembrar que agora, na sequência dessa aula sobre o sistema endocannabinoide, a gente tem mais uma aula, mais um conteúdo com a professora Eliana Rodrigues sobre modulação do sistema endocannabinoide e canabinéticos. Então, fica até o final, tá bom? Olá a todos e todas, espero encontrar vocês bem, né? Agora que vocês acabaram de ter uma aula excepcional sobre o sistema endocannabinoide, eu vou apenas fazer oferecer alguns detalhes sobre a modulação desse sistema por conta de um curso que eu fiz recentemente na Universidade Hebraica de Israel, que fiquei muito feliz com o conteúdo desse curso. Então, eu acho muito importante poder divulgar, né, os conhecimentos que são bem assim atuais sobre esse tema. Então, essa aula eu separei em dois momentos. Primeiro, nós vamos falar sobre a modulação do sistema endocannabinoide, dando continuidade à aula, como eu já disse, a última aula. E também, na segunda parte dessa aula, nós vamos falar dos canabimiméticos. Às vezes vai estar escrito canabinomiméticos e às vezes vai estar escrito canabimiméticos. Eu estou usando aqui como sinônimo, até porque não existe digamos, um termo aceito em português ainda, por enquanto a gente tem esse termo mais em inglês mesmo. Então, vamos aceitar aqui, sem maiores problemas. Para quem não me conhece, eu sou Eliana Rodrigues, eu ofereci 2 aulas lá, as 2 primeiras do curso, né? Se não assistiu, corre lá para assistir. Olha os 75% que vocês precisam, né, ter para conquistar o certificado aí, né, da Unifesp. Mas então hoje vamos começar agora aqui com a modulação do sistema endocannabinoide. Agora que vocês já sabem tudo sobre o sistema endocannabinoide, mas nós vamos dar aqui uma palhinha também, né? Para a gente também alinhar aqui as coisas. Então, o sistema endocannabinoide ele foi descrito em 1992, por aí.
aonde se observa que, na verdade, então, a planta cannabis sativa e os seus fitocannabinoides, eles agem em praticamente todos os órgãos do nosso corpo, né? Por quê? Porque esses órgãos, eles possuem receptores para essa planta. Alguns desses fitocannabinoides foram reproduzidos em laboratório, né? Como, por exemplo, THC, nabilona, dronabinol, que acabaram também estando aqui na filinha, né? Então eu tenho a cannabis sativa atuando nos órgãos, eu tenho os medicamentos sintéticos que imitaram, né, os fitocannabinoides que vieram da planta, que também atuam nesses órgãos. E depois, então, na década de 1990, como eu estou dizendo, observou-se que, na verdade, nós produzimos também esses canabinoides, e a gente chama de endocannabinoides. A gente já viu isso várias vezes, mas é muito importante reforçar. Aqui eu coloquei só o anandamida e o 2-AG, mas existem muitos outros endocannabinoides. E é importante a gente lembrar também da aula anterior que cada um desses endocannabinoides, ou seja, desses canabinoides que nós produzimos, o nosso organismo produz, eles têm enzimas que sintetizam eles no nosso organismo e enzimas que degradam eles no nosso organismo. Tanto para a anandamida quanto o 2-AG. Lógico, né? É um sistema completo. Então não poderia, de forma alguma, ser diferente dos outros sistemas, né? Serotonético, a serotonina, dopaminérgico, a dopamina. A gente tem que ter as enzimas de degradação e de síntese, né? Então tudo isso que eu estou falando, eu vou usar, né? Não é do nada. Só recapitulando aqui. Bom, mas acontece que há 10 anos atrás, então há 30 anos atrás, lá descobriu-se que a gente tinha um sistema dentro do nosso corpo. Ótimo. E bem recentemente, só 10 anos atrás, observou-se que tá bom, ó, esse sistema, né? Ele tem os receptores CB1, CB2, estão vendo ainda se esse GPR55 seria o CB3, mas ele age também nos receptores dos outros sistemas, do opioide, serotonérgico, GABAérgico, colinérgico, dopaminérgico. Bom, então, na verdade, começaram a chamá-lo de sistema endocannabinoide expandido ou endocannabinoidoma, né? Então, muito interessante isso, né? Porque aí a gente consegue ver aqui que nós temos vários sistemas, o dopaminérgico, o serotoninérgico, o GABAérgico, e o endocannabinoide é um deles. Só que não está só no sistema nervoso central, está no corpo inteiro, né? E ele regula esses outros sistemas, como a gente já viu também na aula que eu dei sobre fitoterapia, não quis repetir aqui. Mas esse eu vou repetir. Então, a gente tem um sistema endocannabinoide que está regulando esses outros sistemas, não só o sistema nervoso central, todo, os outros sistemas, né? Então, parece, né, por esse slide, que não são, que esse assunto ele não é uma coisa de um médico ou outro, ou de um reumato, ou de um pneumo, não. Ele é uma questão que tem que ser entendida, compreendida, estudada pelos médicos em geral, todos os médicos, e também os pesquisadores, né? Que fazem pesquisa com sistema circulatório, enfim, né? Então, olhem que nível que nós estamos aqui, né? Bom, mas agora, então, para dizer o seguinte, então tá. Então, Eliana, você falou que nós temos um sistema, já foi falado, né? A Eliana está reforçando, temos um sistema dentro do nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide. Acontece que esse sistema, nem sempre ele está em equilíbrio, nem sempre ele está estável, né? Vocês podem perceber aqui que, nesse exemplo que eu trago, o que está acontecendo? Quando o sistema ele está hiperativo, ou seja, eu estou produzindo muito endocannabinoide, ou anandamida, ou 2-AG, ou outros endocannabinoides meus. Ou então eu estou tendo uma alta expressão de receptores CB1, CB2. Então, o que esse meu sistema ele está? Ele está hiperativo, né? Está pesado, olha, tem muito endocannabinoide ou muito receptor. Então, isso aí pode ser motivo de eu estar com questões, com doenças relacionadas à hiperatividade do sistema, que nós vamos ver daqui a pouco quais são, né? E por que pode estar hiperativo? Porque, de repente, pode acontecer da enzima de degradação da anandamida, aqui ela tá inibida,
Eu posso ter alguma coisa externa ou interna minha que está inibindo essa enzima de degradação, que é a FAA, que degrada a anandamida. Ora, se eu estou inibindo a degradação desse endocannabinoide, eu estou aumentando esse endocannabinoide no sistema. Então, eu estou com um monte de anandamida, né? Então, aí, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear o sistema, né? Que tá essa seta vermelha que tá falando, ó, esse sistema tá muito ativo, vamos dar uma bloqueada. Como eu posso bloquear? Ou bloqueando os receptores, antagonizando, né? Bloqueando mesmo os receptores, CB1, CB2, ou, por exemplo, diminuindo a produção da anandamida, por exemplo, assim, a sua síntese, né? Então, existem formas de modular essa hiperatividade, mas e da mesma forma existem formas de modular a hipoatividade. O que é a hipoatividade? É o contrário, tá vendo? Eu tenho pouca produção de endocannabinoide ou pouca expressão dos receptores. Então, meu sistema não é suficiente. Estou com pouca anandamida, eu estou com pouco 2AG, né? Ou então não tem quase receptor. Então, aqui o negócio está ruim. Aí aqui é o contrário. Aí como eu conseguiria reverter, modular esse sistema que está instável, né? Eu poderia, por exemplo, inibir a degradação da FAA. Aí eu aumento o nível de anandamida nesse sistema aqui que está com pouca anandamida, né? Tá certo? Então, é dessa forma que que os pesquisadores, né, principalmente de Israel, lá da Universidade Hebraica de Israel, que é da onde, né, sobretudo, o professor Rafael Meshulam estudou a maior parte da vida dele lá, né, a cannabis, o sistema e tudo mais, que eles estão trazendo novas substâncias exógenas ao nosso corpo para fazer essa modulação, né? E que não são nem fitocannabinoides, nós vamos ver daqui a pouco. Agora já, na verdade, né? Então vamos pegar aqui um exemplo de um organismo que está hiperativo, cujo o sistema endocannabinoide está hiperativo. Então, por exemplo, na doença renal crônica, o meu sistema está hiperativo. Na diabetes do tipo 2, o meu SEC está hiperativo. Na esteatose hepática e na obesidade. Então vamos ver aqui cada um desses casos, né? Na doença renal crônica, eu tenho uma alta expressão do receptor CB1. Aonde? Nos rins. Então, o que eu preciso para eu conseguir restabelecer a homeostase, aquele equilíbrio, né, da balança? O que eu preciso fazer? Modular. Como que eles estão modulando, né? Claro que isso ainda não virou medicamento, mas os estudos estão nessa direção. Antagonizando o receptor CB1, porque ele está altamente, está super expresso, eu tenho que diminuir a expressão desse receptor CB1, como? Dando uma substância que eles batizaram o nome de JD5037, que ela vai lá e ela antagoniza esse receptor, né? E consegue diminuir aí essa expressão desse receptor CB1, tornando essa balança mais estável, equilibrada. Não é estável a palavra, estou usando a palavra errada, né? No caso do diabetes do tipo 2, é a mesma coisa. Eu tenho uma alta expressão de receptor CB1, só que aí, no caso, no fígado, em outros órgãos, né? No caso do diabetes. E também a mesma substância tem sido utilizada na tentativa de restabelecer o equilíbrio desse sistema que está desequilibrado. Já no caso da esteatose hepática, não é uma alta expressão de receptor que existe no organismo da pessoa doente, mas sim uma grande produção dos endocannabinoides. A pessoa produz muito endocannabinoide, que é o 2-AG e o anandamida. Né? Então, como que eu consigo modular isso? Também bloqueando o receptor CB1, é uma das formas. Ou então, eu posso também agir nas enzimas de síntese dessas, mas até aí eu não tenho conhecimento sobre isso. Se eles não estão fazendo isso, o que eles estão fazendo realmente é bloquear o receptor CB1. E no caso da obesidade, também o meu sistema está hiperativo, né? Então, tanto a obesidade por ingesta de gordura, quanto a obesidade por fatores genéticos,
já se sabe que elas ocorrem porque o organismo dessas pessoas produz muito endocannabinoide do tipo 2-AG e anandamida. E da mesma forma, assim como a esteose hepática, precisa se modular como? Bloqueando esse receptor CB1. Então, isso já tem muitos estudos já, né, mostrando isso. Então, eu tenho um sistema hiperativo, eu bloqueio. Eu tenho várias estratégias de fazer esse bloqueio. Antagonizando o receptor, né? No geral, é assim que eles têm feito mesmo, né? Nos estudos com ratos, camundongos, até o momento que se tem, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque traz uma perspectiva enorme para questões como diabetes, como esteatose hepática, doença renal, né? Que é muito importante, né? Quando a gente chegar num ótimo, digamos, dessas substâncias, né? Que possam atuar na regulação, né? Na homeostase desse sistema. Mas a gente também tem o contrário, quando esse sistema ele está hipoativo. Eu não tenho os meus endocannabinoides em grande quantidade, ou meus receptores. Então, no caso do autismo, é um caso de hipoatividade do sistema. As pessoas que estão nessa condição, elas têm o seu sistema endocannabinoide abaixo do que seria um ótimo para estar no equilíbrio. Então, produzem poucas anandamidas e outros endocannabinoides. Então, como que vai modular? Inibindo a enzima que degrada a anandamida. Lógico, se eu inibo uma inibição, o resultado final é a ação, né? Então, uma das estratégias no autismo é essa. A osteoporose também é uma doença decorrente da hipoatividade do nosso SEC. Só que, no caso, é pela baixa expressão do receptor CB2 e não do endocannabinoide anandamida, como eu falei para o autismo. E como que eu modulo? Oferecendo uma substância, que é o HU308, que está sendo estudada lá, como eu estou explicando, que vai fazer justamente, vai poder aumentar a expressão desse CB2, modulando o sistema e trazendo esse equilíbrio aí, então, né? Então, claro, são poucas mensagens que eu venho trazer em relação à modulação, mas eu acho que é muito importante a gente entender que existem já substâncias que estão sendo desenvolvidas, estudadas em animais de laboratório, para ou facilitar o SEC, no caso aqui, quando ele está hipoativo, ou para bloquear o SEC, quando ele está hiperativo. Né? Eu posso ter que bloquear esse sistema, ou eu posso ter que facilitar esse sistema. E essas estratégias é que estão começando a ser estudadas, né? Então, eu espero que tenha sido uma informação rica. Para mim, eu fiquei em êxtase quando eu comecei a entender tudo isso. E nós vamos ver daqui a algumas aulas, em maio, que eu vou preparar uma última aula para vocês, que é sobre estilo de vida, práticas integrativas e complementares e como que tudo isso impacta nessa modulação que eu estou mostrando aí. Quer dizer, essa modulação eu posso fazer usando química, como esse HU308 aí que nós estamos falando aqui, por exemplo, na osteoporose, mas eu também posso usar o meu estilo de vida e as minhas práticas integrativas e complementares para modular. Isso é incrível, né? Mas então tá. Então espero que tenha ficado claro sobre essa parte. Agora nós vamos para os canabimiméticos ou canabinomiméticos, o nome que a gente quiser, a gente está livre aqui, tá? Não tem nenhuma literatura até agora traduzindo isso assim, né? Mas vamos lá. Então, o que a gente já viu lá na aula de fitoterapia? A gente viu que os canabinoides são pelo menos de 3 tipos, né? Os fito, que vem da cannabis sativa, os endo, que nós produzimos, e os sintéticos, que são produzidos em laboratório. E todos eles agem nesse sistema endocannabinoide que nós estamos falando. Mas só eles? Essa é a pergunta. Não tem outras substâncias que também podem agir nesse sistema? Então, aqui está o sistema, a gente sabe, né? O fitocannabinoide, o terpeno, né? Os flavonoides. Tá bom. Vamos amplificar vamos ampliar um pouquinho mais aqui, né? Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê que os canabinoides dos 3 tipos podem agir no sistema endocannabinoide, mas que muitas plantas que possuem terpenos, assim como nessa imagem, lembra que eu mostrei? Os terpenos e os fitocannabinoides agem no sistema endocannabinoide. Muitas outras plantas
são ricas em terpenos e muitas delas também podem agir, que é sobre isso que nós estamos mostrando aqui. Copaíba, lavanda, jambu, pimenta do reino, para além da cannabis sativa, né, que também tem terpenos. Então, existe uma espécie de um novo conceito de fitocannabinoide que pode ser qualquer derivado de produto natural, né, de uma planta, né, com uma estrutura química similar aos canabinoides e ou capazes de agir no SEC, né? Ou ali modulando a enzima que degrada, a enzima que, né, sintetiza. E eles também podem ser conhecidos como ligantes exógenos, por quê? Porque eles se ligam a nossos receptores endocannabinoides, mas eles são de fora do nosso corpo. Então, ligantes exógenos. Ou então, canabinomiméticos ou canabimiméticos. Tá? Então, é sobre essas plantas que eu quero falar hoje e como que elas podem também atuar nesse nosso sistema endocannabinoide. Então, a gente vê aqui, por exemplo, os terpenos de várias plantas, as plantas que cheiram, né? Que tem aroma, os temperos, né? Eles atuam modulando o nosso sistema endocannabinoide, ou agindo no receptor CB1, ou agindo no receptor CB2, ou então, como eu já falei, promovendo o efeito entourage, o efeito comitiva, que é amplificando a ligação do fitocannabinoide no receptor, aumentando então a sua eficácia, né, a sua atividade farmacológica. Já aqui os polifenóis, que são ricos também né, em frutas, por exemplo, uva, aqui alho, tomate, vários, né, tipos de polifenóis que a gente tem na nossa dieta também, uma dieta rica, né, em alimentos que a gente acha que é interessante, né, que a gente fala que é saudável, né, que não são industrializados. Então, todos esses polifenóis, eles também podem agir no receptor CB1, podem diminuir a FAA. Lembra, a FAA é a enzima que degrada a anandamida. Ora, então, se eu inibo ela, eu vou aumentar o nível da anandamida. Né? Então, se o meu sistema está lá hipoativo, e eu usar um polifenol, dependendo da quantidade, tudo, né? Lógico, né? Não tem milagre aqui, né? Mas estou querendo mostrar que existe sim uma relação entre outras plantas e a modulação do nosso sistema endocannabinoide, né? E também temos aqui mecanismos epigenéticos, né, de alimentação. Tudo isso, na verdade, né, eu estou falando aqui são alimentos. Né? Aqui uma outra imagem que mostra isso também, a cascata, né? Então, o que essas plantas têm em comum? Né? Elas têm o beta-caroteno, orégano, o alecrim, a cannabis, a pimenta preta. E o que esse beta-caroteno, que é esse terpeno dessas plantas, faz? Olha lá, uma ativação do receptor CB2 e numa cascata alucinante, que obviamente que nós não vamos aqui ver, né? Ela age tanto em termos de apoptose, né? Diminuição de apoptose, ou quando for necessário, sim, né? Atua no estresse oxidativo, então tem toda uma relação que eu não vou entrar, nem estudei o suficiente para falar isso para vocês, mas para vocês entenderem de onde vem, né? Esse beta-caroteno dessas plantas age no receptor CB2 e em cascata vai fazendo uma série de atividades celulares, né? Então, olha aqui um exemplo disso, né? Eles modulam o sistema imune. Então, todos esses, ó, copaíba, a pimenta do reino, a arruda, a equinácea e o jambu, eles são considerados canabinomiméticos ou canabimiméticos porque eles são agonistas desse receptor CB2, como eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então, eles também concorrem, eles também ajudam na modulação do sistema imune, já que o receptor CB2 está muito relacionado ao sistema imune. Mas não só, né? Agora, outras plantas podem agir no receptor CB1, não no CB2, que eu acabei de mostrar. Então, por exemplo, a equinácea, ela age no CB1, aqui, ó, vamos voltar, no CB2, como agonista, tá vendo? Equinácea, agonista do CB2, agonista, ou seja, gera uma ação. Já em relação ao CB1, ela é uma antagonista, ou seja, ela bloqueia o efeito do CB1 quando for necessário, tá? Então, é a mesma planta agindo de forma diferente, seletivamente, para cada receptor.
canabinoide, né? Endocannabinoide. Aqui a cava-cava, por meio da cavalactona, ela é uma agonista do receptor CB1. Já a sálvia divinorum, por meio da salvinorin A, ela afeta o receptor CB1, só que não é como um agonista, é indiretamente. Já a losna, por meio da tujona, ela tem atividade, tem afinidade pelo CB1, mas ela é baixa. Tem, mas é uma afinidade baixa. Aqui eu estou mostrando as possibilidades, o que se estudou, o que se sabe, né? Mas, até agora eu falei, então, como as plantas que agem agonistas no receptor CB2, plantas que agem de diversas formas no receptor CB1. Agora nós vamos ver as plantas que inibem a enzima, né, de degradação da anandamida, que é a FAA. E, portanto, aumentam a concentração desse nosso endocannabinoide anandamida, que quimicamente é similar ao THC. A gente já viu isso na aula anterior, lá atrás, né? Anandamida é igual ao THC quimicamente. Então, meu sistema está lá com baixa anandamida, algumas plantas que possam aumentar esse endocannabinoide são interessantes. Então, a lavanda é uma delas. O chá, a Camellia sinensis, né, conhecido como chá, também ela inibe essa enzima. E a soja, por meio da ginesteína, também inibe essa enzima. Tá? É lógico que a gente está falando aqui de concentrações que tem que ser muito alta. Pode ser, mas não, nem sempre. Por exemplo, existe um spray que basicamente ele todo é feito à base de canabidiméticos, que é a lavanda, a copaíba e o pé, que eu vou falar depois, e ele acalma e dá sono. Quer dizer, por quê? Porque eles agem, essas duas plantas agem nos receptores, ou então aumentam o nível da anandamida, né? Então, esse spray nasal ele é muito interessante, porque ele realmente acalma. Para quem tem problema de insônia, é muito interessante, uma coisa muito interessante. Rapidamente você tem um efeito, que é via inalatório, né? Então não precisa de uma quantidade enorme, pelo contrário, quantidades pequenas. Então são estratégias, ninguém aqui está querendo descartar a cannabis sativa, né? Tem muita gente que pode achar, nossa, mas ela é contra a cannabis. Não é nada disso. Eu sou a favor dos estudos, e os estudos que comprovem se existem outras plantas, por que não? Não é idolatria em relação à cannabis sativa. A gente vai usar tudo que for necessário, quando for necessário, cada coisa no seu tempo, né? É óbvio, né? Então, aqui eu produzi 2 vídeos no Canabinal. Um é sobre copaíba, lavanda, e o outro é sobre o pé. Então, para contar um pouco sobre isso que eu estou falando. Agora, afinal, para a gente terminar, quem é o pé? O pé, ele é uma espécie de um endocannabinoide também, assim como a anandamida, o 2-AG, e também pode ser visto aqui como um canabinomimético, mas eu prefiro tratá-lo como um endocannabinoide. Olha a quantidade de ações que esse palmitoil etanol amida, que é o PE, né, que ele tem no nosso organismo. Então, ele inibe a FAA, e, portanto, ele aumenta a concentração de anandamida, né? Aumentando a concentração de anandamida, ele aumenta a ligação da anandamida ao CB1 e ao CB2, ou seja, ele se tem um sistema lá hipoativo, ele vai favorecer, né? Ele vai ter uma estabilidade, vai ter um equilíbrio nesse sistema, né? Ele também ativa os receptores GPR55 e GPR119, que também estão relacionados com inflamação e dor. Ele também atua nos receptores PPA-alfa, que estão relacionados com a dor e inflamação. Ele aumenta níveis de receptor CB2. Ele age em receptores TPR-V1, que estão relacionados com dor e inflamação. E ele aumenta os níveis de 2-AG e anandamida, como a gente, por essa outra via aqui, que não é essa. Então, assim, de verdade, né? É tanta coisa que esse endocannabinoide ele faz aqui no pequeno esquema que eu estou mostrando. Lógico, não é só isso, mas isso é o que eu trouxe para vocês aqui, que eu acho que é relevante, para falar em termos de dor e inflamação. Quer dizer, esse endocannabinoide nós produzimos naturalmente no nosso organismo, o palmitoil etanol amida, que é o PEA. E ele é produzido sob demanda. Então, se eu tenho uma inflamação, se eu tenho né, eu vou produzir o PEA, o meu organismo produz.
Agora, se eu tô sofrendo de uma doença crônica, por exemplo, Alzheimer, inflamatório, né, Parkinson, cronicamente, eu vou precisar repor, o meu organismo precisa de mais PEA. E é por isso que existem suplementos hoje, né, à base de PEA, para realmente poder trazer essa atividade, digamos, anti-inflamatória, que é muito, muito importante. Alguns até aventam que ele é uma espécie de um CBD, né? Ele age tanto quanto o CBD, né, para várias questões no organismo. Bem, era isso que eu tinha para falar hoje, uma aula mais curta, porque realmente são coisas que são, assim, eu considero, né, assuntos mais novos. Posso estar enganada, mas eu acho que não. E, portanto, a gente não tem tantos dados, mas eu acho que deu para passar alguma mensagem, tanto em termos da modulação do nosso sistema endocannabinoide expandido, ou endocannabinoidoma, quanto sobre os canabinomiméticos, né, que são essas outras plantas aí que também podem favorecer o nosso sistema endocannabinoide, ajudando a modular aquele tônus lá que eu estava falando, né? Se eu tenho um tônus hiperativo, eu tenho que restabelecer o equilíbrio diminuindo ele. Se eu estou com um tônus hipoativo, eu tenho que dar endocannabinoide, o receptor, para ele entrar em equilíbrio. Então, acho que essa é a mensagem minha hoje para vocês aqui. Eu deixo um beijo e até a nossa última aula, que vai ser a quarta aula que eu vou dar, que vai ser sobre estilo de vida, práticas integrativas e complementares e o tônus do nosso sistema endocannabinoide. Até lá!